Bom dia a todos e todas. Muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana da Química. Eu me chamo Lívia Canuto, eu faço parte da organização, da comissão organizadora. E para darmos início continuidade à nossa programação, eu vou apresentar o mestre Assédio Facchini Júnior. Ele é bacharel em Química pela Fundação Santo André, mestre em Química pela USP, gerente técnico da Tec Desinfecção, atua na gestão de projetos em P&D, processos industriais e treinamento de equipes, pesquisador com atuação em grupos de pesquisa em controle microbiológico para as áreas de saúde, indústria e agricultura, é membro da Comissão Técnica de Saneantes do Conselho Regional de Química de São Paulo. Então, com uma salva de palmas, eu passo a palavra para o nosso palestrante. Um bom dia a todos, a todas. É com um grande prazer que eu aceitei o convite da Denise para estar aqui hoje, para compor essa Semana da Química. É sempre muito bom estar na universidade, estar numa sala de aula, né? Hoje eu estou como gerente geral numa empresa, como pesquisador, mas eu sou professor de formação, né? Durante muitos anos atuei na universidade, atuei com o ensino médio, atuei com os diversos níveis aí da formação e acredito que essa pujança, né, da sala de aula, da universidade, principalmente da universidade pública, faz toda a diferença para o desenvolvimento da ciência brasileira, da ciência mundial, e daqui surgem grandes talentos, né, para a sociedade, seja nos grupos de pesquisa, seja atuando dentro das empresas, e essa parceria que é sempre muito importante. Então, o convite foi feito, aceitei com muito orgulho, muita felicidade de dividir com vocês nessa manhã um pouco das minhas experiências relacionadas a esse mercado importante, que é o mercado de saneantes, conhecido popularmente como produtos de limpeza, mas que tem aí uma química muito importante, uma química muito sofisticada, uma química de aplicação muito robusta para que a gente tenha produtos cada vez mais inovadores, cada vez mais sustentáveis, cada vez mais que atendam às demandas para o mercado consumidor e por toda a evolução tecnológica que está por trás disso. Então, embora seja um produto um produto bastante comum, né, utilizado largamente, né, nos lares brasileiros, usado de forma institucional, ele tem aí um valor bastante importante, porque ele está classificado dentro dos produtos que a Anvisa chama de produtos de interesse à saúde. Então, é isso que está por trás de todo esse contexto dos saneantes. Vou dispensar aqui a minha apresentação, né? Agradeço as palavras da colega que me apresentou, né? Então, agradeço também a empresa, né? Os meus diretores me liberaram para estar aqui nesses 2 dias com vocês aqui e dividir aí esses conhecimentos e estes saberes que eles não são nossos, mas eles são de domínio comum, né? A ciência é feita dessa maneira, é feita pelas trocas e justamente pelos conhecimentos acumulados. E como nós estamos na Semana da Química, eu como químico de formação, falando para químicos, né, eu gosto muito desse diagrama, é lá do livro Química, uma ciência central, do Brown, né? Eu usei esse livro, foi minha referência bibliográfica quando eu era professor de Química Geral. Eu gosto muito desse livro. E lá, logo nas primeiras páginas, ele apresenta a química exatamente com essa ideia, que é o próprio título do livro, a química como uma ciência central. Justamente porque a química como uma ciência central, ela tem uma correlação e um diálogo com todas as outras áreas do conhecimento que se desdobram da química.
E pensando justamente na fabricação de produtos de limpeza e produtos saneantes, não seria diferente nós olharmos para todas estas outras áreas do conhecimento e buscarmos relações e apoio para que os nossos produtos e nossos projetos sejam bem fundamentados, bem teorizados e resultem em produtos que, de fato, cumpram os requisitos desejados. Então, há uma interação da química muito forte com os conceitos da física, com os conceitos da biologia, principalmente pensando nos aspectos da microbiologia, da botânica, quando eu penso em extratos vegetais, em princípio ativos, óleos naturais, que são utilizados cada vez mais nos claims mercadológicos que aparecem nos mais variados produtos, né? Hoje nós falamos de óleo de argan, que era muito utilizado para produtos cosméticos. Hoje nós compramos amaciante de roupa que tem óleo de argan, que deixa a fibra mais estruturada, mais macia, com maior durabilidade. Então eu busco justamente nos fundamentos da botânica princípios ou ideias de natureza, de performance daquela molécula para incorporar nas minhas mais variadas formulações. A agricultura, as engenharias de uma forma geral, a metalurgia, pensando no aspecto da metalurgia e da corrosão, da eletroquímica, porque eu preciso pensar também na aplicação destes produtos dentro dessas interfaces. Enfim, eu acho que esse diagrama aqui, esse quadro, nos ajuda a pensar de que nós não estamos sozinhos, nós não nos bastamos, né? E essa dinâmica da universidade, ela representa muito bem isso. O Departamento das Ciências da Natureza ou das Ciências Exatas, e essa conversa que nós temos com esses diversos departamentos e essa possibilidade de, como químicos, buscarmos referências em outras áreas para apoiar os nossos projetos. E pensando do ponto de vista de produtos de limpeza, né, o termo mais correto para que nós possamos classificá-lo do ponto de vista regulatório são produtos saneantes. Então, o que são produtos saneantes? Então, é uma definição que é dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, são produtos devidamente regularizados pela Anvisa, e aí nós precisamos entender que, embora produto de limpeza seja um produto muito comum, de uso muito do nosso dia a dia, aqueles produtos clandestinos, que muitas vezes nascem de uma demanda quase que empreendedora, né? Aquela pessoa que desbrava e ela faz improvisadamente, né, aquele produto e coloca num carro para vendendo na rua. Eu não sei se aqui em Juiz de Fora é comum isso, mas lá em São Paulo e nas periferias passa muito carro vendendo água de lavadeira, Ajax, detergente, lustramóvel. Você pega uma garrafa PET, vai lá e enche com detergente e usa para lavar roupa. Tem isso aqui? Tem. Então, esses são os chamados produtos clandestinos, na feira, ou agora com a força da internet, aqueles produtos que você aprende receitas milagrosas, faz misturas caseiras, que são extremamente perigosas, são extremamente danosas, né, sem nenhum tipo de controle de qualidade, sem nenhuma garantia de que aquele produto não tem uma toxicidade adequada, né, e com muito mais fantasias em torno disso do que, de fato, ciência. Então, olhar para esse mercado, nós precisamos partir daqui. Um produto devidamente regularizado, que tem uma legislação por trás, uma legislação muito rígida, uma legislação muito bem definida, harmonizada com o Mercosul. Então, a Anvisa, lá em 2010, ela fez um processo de harmonização, justamente para que haja essa possibilidade de produtos importados, tanto do Brasil para os países que compõem o Mercosul e dos países que compõem o Mercosul para o Brasil, esses produtos possam ser trocados e comercializados, porque a legislação ela está harmonizada. E aí nós temos a primeira RDC, que é uma regulamentação do Diretório Colegiado, de número 59, publicado em 2010. Lá eu tenho toda a classificação de quais são os saneantes,
o que é um saneante notificado, o que é um saneante registrado. Então, nós entramos numa esfera do chamado assuntos regulatórios. E aí eu costumo brincar que nós, como químicos, precisamos adquirir também conhecimentos correlatos, conhecimentos paralelos. Quando nós entramos em assuntos regulatórios, nós precisamos entender de legislação. Então, isso não é uma perfumaria, não é aquela... Quando nós olhamos nossa matriz curricular, nós talvez tenhamos algumas disciplinas e alguns professores que venham lá do departamento de Direito, talvez dar uma disciplina de assuntos regulatórios no curso de vocês. Não sei se existe essa disciplina ou se algum professor trata disso. Mas é muito importante entender de legislação ambiental, de legislação de saneantes, ou de legislação cosmética, de medicamentos. Então, para que um produto exista, ele precisa estar regularizado. Então, esse diálogo com o mundo jurídico é super importante para que um bom profissional da química possa atuar de forma correta, de forma bem-sucedida, para que ele também tenha essa imersão nessas questões regulatórias e consiga nortear com muito bom senso os seus projetos. Né, justamente para que aqueles projetos que muitas vezes possam ser inovadores, mas que talvez ainda não tenham amparo legal na legislação, como é que eu busco uma legalização de um princípio ativo que nós sintetizamos, de repente, aqui na universidade, eu tenho um laboratório de química aplicada em moléculas e extratos vegetais. E eu descubro que um extrato vegetal tem uma propriedade muito importante de controle microbiológico. Eu posso incorporar isso, por exemplo, num desinfetante. Um desinfetante de baixa toxicidade, de amplo espectro, que elimine determinados micro-organismos críticos numa área, por exemplo, importante de hospital, mas ele não está devidamente autorizado em monografia. Como que eu busco recursos e fundamentos jurídicos para que esse princípio ativo possa fazer parte e ser incorporado num produto devidamente registrado? Então, esse é um desafio também que é posto para nós. Então, entender só de química básica, de química aplicada, de química instrumental, de síntese orgânica, é algo muito importante, mas entender também desses aspectos de bastidores também faz com que nós nos tornemos profissionais diferenciados e habilitados para esses desafios que nos são postos na nossa carreira. E quando nós falamos de um desenvolvimento de um produto, eu gosto de pensar aqui nessas 4 dimensões. Né? Como nós estamos falando de um produto saneante, nós vamos olhar aqui os projetos de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou responsável também pela gestão do laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, onde nós ali sintetizamos e desenvolvemos diferentes produtos para os nossos mercados. E aí eu tenho um grupo de pesquisadores que atuam, e de analistas, que atuam justamente desenvolvendo formulações, avaliando o desempenho, avaliando estabilidade, avaliando custo, né, pensando nessas dimensões. Então, primeiro, qual é o tipo de saneante? O que eu quero desenvolver? Eu estou falando de um detergente, eu estou falando de um amaciante de roupa, eu estou falando de um desinfetante, eu estou falando de um desinfestante, até porque desinfestantes também são produtos saneantes, estão no mesmo guarda-chuva da Anvisa, da RDC 59. O que são os desinfestantes? São os inseticidas, são os baraticidas, os formicidas, os raticidas, os lesmicidas. Então, são todos aqueles produtos que eu uso para fazer controle de pragas urbanas. Então, uma empresa que fabrica produtos saneantes, ela também é licenciada para isso. Ah, mas é um inseticida. É um inseticida para uso doméstico e uso institucional. Ele não é de uso agrícola. A legislação diferencia exatamente essas 2 categorias. Então, eu estou falando de inseticida, que é aquele que eu posso aplicar num spray, é aquele que eu posso... Essa semana eu ganhei, estava num congresso também, uma empresa deu ali alguns kits para os participantes, algo que eu não via faz tempo. Sabe aqueles espirais que você quebra, apoia ele, taca fogo, ele vai queimando? Aquilo pelo menos em São Paulo, a gente quase não vê mais isso. Né? Eles deram uma daquela. Eu, há muitos anos atrás, fabriquei um projeto daquele dentro de uma empresa.
né? Mas lá em São Paulo quase não existe mais, a gente quase não vê mais para vender. Mas era bastante utilizado. Eu lembro quando eu ia para o interior, no sítio, a gente colocava em volta ali da casa vários desses para espantar os pernilongos, as muriçocas, né? E ainda existe. Então, isso é um saneante. Né? São produtos que precisam ser registrados, precisam ser fabricados dentro de uma empresa licenciada. Né? Os produtos, aquelas iscas, os baraticidas, os formicidas, então tudo isso está dentro desse espectro. E aí, veja, eu como químico, vocês como químicos desenvolvem um saneante, que é um inseticida. Como é que eu faço os testes de aplicação? Eu vou precisar sentar com um biólogo especializado em entomologia, e realizar os testes de aplicação, por exemplo, para controle de determinados insetos. Um Aedes aegypti, uma batela, que é uma barata, ou um rato. Que tipo de veneno eu estou incorporando nessa formulação? Né? É um varfarínico? É algo que vai causar uma hemorragia por um processo de vasodilatação? Então, toda essa dinâmica, nós vamos ter que conversar com estes especialistas para que esses testes sejam devidamente realizados num laboratório creditado, num laboratório devidamente capacitado para isso, para que a gente consiga ter esses testes de eficácia, demonstrando para a autoridade sanitária que ele funciona. Então, o nosso projeto nasce aqui, ó. Que tipo de saneante nós estamos desenvolvendo? E isso vem pensando justamente numa empresa, o que o departamento de marketing está mapeando como tendências de mercado. Então, se você olhar, por exemplo, nos centros urbanos e nos supermercados, você vai perceber que a gôndola onde eu tenho inseticidas é muito pequena, ela ocupa 2 ou 3 prateleiras dentro da área de saneantes. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão comprando menos inseticidas para controle de pragas urbanas. Antigamente era bastante comum a compra de raticida. Hoje é muito difícil alguém que tenha a preocupação de comprar raticida. E vocês já fizeram uma reflexão por quê? Agora, pessoas, as firmas, né, especializadas que vão lidar, a pessoa vai lidar com aquele produto químico, que muitas vezes causa alergia, né, nas pessoas, alergia respiratória, a pessoa passa mal. Então, a pessoa sai de casa e deixa aquele profissional lá, se virando, como ele pode lá com as baratas, com o que tiver, entendeu? Aí foi terceirizado. Por isso que a gente não... Exatamente isso. Hoje, o controle de pragas urbanas, a colega trouxe exatamente esta ideia, né, de que o controle de pragas urbanas ele passou a ser realizado por empresas especializadas. E hoje, por exemplo, aqui na universidade, eu tenho que ter um programa, até para que a minha licença e o meu alvará de funcionamento esteja em dia, eu tenho que apresentar na renovação para a prefeitura, e aí a vigilância sanitária vai cobrar isso, a realização dos controles de pragas. Então, o controle de praga ele passa a ser um problema de saúde pública, ele passa a ser algo controlado pelas prefeituras e pelas vigilâncias sanitárias dos municípios, em que as empresas e todos os estabelecimentos comerciais ou administrativos, eles precisam implementar esses controles de pragas. E aí, obviamente, esse controle de praga, ele acaba trazendo um controle no entorno que em casa eu não preciso mais aplicar raticida, porque a praga urbana ela está contra. Isso passa a ser uma preocupação das prefeituras. E aí o que acontece? Aquele mercado de inseticidas, raticidas e controle de pragas, ele passa a não ser mais direcionado para o público final, que é o consumidor comum. Mas eu começo a dirigir o meu produto para empresas especializadas e para licitações junto com as prefeituras e órgãos públicos, porque eles passam a ser os meus consumidores. Por isso que um projeto aqui, ó, que tipo de saneante eu tenho? Então, o departamento de marketing, ele vai fazer essa análise de mercado e vai trazer para o P&D exatamente essas demandas. Né? Nós não vamos mais fazer raticidas para vender no mercado. Mas eu vou fazer raticida em pacotes de 1 kg, em caixas de 10 quilos, para vender para a prefeitura, para que os agentes de saúde pública dispensem esses raticidas em pontos estratégicos da cidade, para que haja um controle de pragas. Uma curiosidade,
Alguns anos atrás, eu não lembro qual foi o prefeito, um prefeito mais, vou usar essa palavra porque a decisão dele foi bastante reacionária, ele resolveu, lá em Nova York, eliminar os chamados penduricalhos e gastos que ele não via sentido. Né? Não via sentido por uma negação científica. Né? Então, ele resolveu cortar o controle de pragas de Nova York. Quem já esteve em Nova York e andou no metrô de Nova York, já deve ter cruzado ou chutado algum rato na vida. Porque é infestado de rato, e mesmo tendo controle de pragas. Simplesmente, ele cortou do orçamento público daquele mês, daquele ano, o controle de pragas da cidade, que era feito a cada 6 meses. Simplesmente, no 3º para o 4º mês, a quantidade de ratos em Nova York era tamanha que eles estavam chegando aos 30º andares dos apartamentos. Eles escalavam os prédios pelo lado de fora. Foi um surto terrível, e aí teve que ter uma ação gigantesca. Eu trabalhei numa empresa americana há algum tempo atrás, e eles são líderes no mercado americano, justamente também com controle de pragas. Né? E aí foi uma produção assim, 7 dias na semana, 24 horas, produzindo raticida para mandar para Nova York para resolver isso que foi feito por uma decisão estratégica do poder executivo da cidade, que não entendeu a importância deste trabalho. Então, existem algumas áreas, por isso que a gente volta para aquele ponto. Né? A questão dos saneantes são produtos de interesse à saúde. Né? E aí nós temos aplicações que nós, talvez, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não vemos. Mas eu estou falando bastante de controle de pragas, porque é um mercado muito importante, de alto valor agregado, e que é invisível. Quando a gente pensa em controle de pragas, a gente pensa naquela gôndola de 2 ou 3 prateleiras, no máximo, de um grande supermercado. Mas não, é muito maior do que isso e tem uma tecnologia muito importante por trás. Definido o tipo de saneante, nós passamos para um segundo nível, que é a definição de matérias-primas. Que tipo de matérias-primas eu vou trazer para o meu saneante? Que tipo de tensoativos, quando eu penso em detergentes, eu vou trazer? Um tensoativo de base vegetal, um tensoativo de base petroquímica. Eu vou trazer ali tensoativos etoxilados, propoxilados. Eu vou trazer ali que tipo de princípios ativos? Eu vou trazer para um desinfetante uma estrutura ou um princípio ativo de natureza oxidante, ou vou trazer, por exemplo, de natureza de uma biguanida ou de uma amônia quaternária. Que tipo de produto eu estou formulando? Eu vou fazer um sabão para lavar roupa líquido ou sabão para lavar roupa em pó? Eu vou fazer um amaciante que é emulsificado a frio ou emulsificado a quente? Então, todas essas estruturas, essas ideias, elas vão me definir aqui, ó, que tipo de matérias-primas eu vou usar. Há monografias e autorizações? Então, aquele princípio ativo ou aquelas substâncias, elas estão devidamente licenciadas e autorizadas para serem incorporadas nesse tipo de produto? Né? Eu me lembro uma vez, eu estava no laboratório, era um sábado, eu estava fazendo uma aula com os alunos experimental, e nós estávamos fabricando, eu estava dando aula para eles de fabricação de um detergente. Formulação de detergente. Era um experimento ali para eles aprenderem a fazer esse tipo de formulação. E alguém havia trazido uma essência de maçã verde. E quando nós incorporamos ao detergente, ficou super bacana, super bonito, eu fui lavar a vidraria. E quando eu fui lavar a vidraria, né, eu tive contato, aquela essência de maçã verde, ela penetrou na minha cutícula, e aquilo me deu uma reação alérgica tamanha que eu fiquei completamente com o corpo cheio de brutuejas. Porque o potencial alergênico daquela essência era tamanha, né, que eu fui muito sensibilizado por aquilo, por ter lavado a vidraria que nós havíamos feito essa manipulação. Então, quando nós olhamos, né, eu faço uma análise, quais são os, além do óleo essencial, além dos ésteres, dos éteres, daquilo que dá o aroma de maçã verde, né, que outras coisas eu tenho ali que são potencialmente alergênicas.
Imagina eu incorporar essa essência, que era uma essência de grau industrial, ela não havia sido testada para um produto de uso doméstico, né? Se ela é incorporada, por exemplo, num detergente para lavar louça, isso vai para uso em casa, doméstico, a possibilidade de várias pessoas terem uma reação alérgica. Então, esses são detalhes aqui, ó, que precisam ser pensados exatamente nesse nível, quando eu defino esse escopo aqui, ó, de matérias-primas. Aí nós vamos pensar nos testes de eficácia. Existem testes normatizados? Então, hoje nós temos um banco de dados de testes, ABNT, ASTM, DOT, DIN, métodos nacionais e internacionais, que eu uso como referência para validar os meus claims. Então, eu retiro 99,9% da gordura. Baseado em quê? Baseado em qual teste? Eu mato 999% dos agentes infecciosos na desinfecção. Baseado em quê? Então, eu preciso buscar essas referências de normas para a realização destes testes. Então, hoje você tem equipamentos muito bacanas que você simula, por exemplo, força, e aí nós vamos pensar nos aspectos da física. Quantos newtons de força eu aplico numa bucha para que ela retire uma sujidade? Mas que tipo de sujidade? Nós estamos falando de uma sujidade padronizada. Então, é uma sujidade onde eu vou ter ali um combinado de proteína, açúcares, gorduras, aminoácidos, secos ou úmidos. Se eles estão secos, talvez esteja mais aderido, mais incrustado. Eu preciso mais de força, mas talvez essa força não seja tão suficiente para retirar, então eu tenho que ter uma emoliência. Ela vai ser aplicada a quente ou a frio? Então, todos esses aspectos físicos e fisicoquímicos precisam ser pensados nesse momento aqui, ó, dos testes de eficácia. E, por fim, o processo de produção. Aonde eu vou produzir? A minha fábrica tem capacidade de instalação para isso? Se eu desenvolvo um excelente amaciante de roupa que demanda, por exemplo, um processo de emulsificação para aumento de viscosidade a quente, e eu não tenho um sistema de aquecimento no meu tanque, ele não é camisado, eu não tenho um sistema de caldeira para fazer aquecimento do meu tanque, o meu projeto, nesse momento aqui, se tornou inviável. Então, eu tenho que voltar e buscar matérias-primas que façam uma emulsificação a frio e não a quente. Então, estes projetos aqui, ó, eles precisam se conversar. E aqui talvez nós tenhamos os químicos, aqui nós tenhamos os engenheiros químicos, aqui nós tenhamos as outras áreas do conhecimento que vão nos dar apoio nesta ideia de fabricação. E aí, quando nós pensamos em limpeza, eu gosto dessa equação. É uma equação que eu trabalho bastante nas apresentações, mas que ela foi inspirada numa publicação do Germano, que fala exatamente de higiene e vigilância sanitária. E eu adaptei aqui para as nossas realidades. Eu gosto de pensar da seguinte ideia. Uma higienização eficiente, o HE aqui, ó, uma higienização eficiente, ela é dada pela energia química que eu tenho no meu processo. E da onde vem essa energia química? Ela vem exatamente do produto químico que eu estou utilizando. Então, nós temos ali bases da termodinâmica, da entalpia, da entropia, que é dada por aquela formulação. Então, é um tensoativo que foi incorporado no meu detergente para que ele possa fazer emulsificação daquelas gorduras, daquela sujidade com maior ou menor energia. A energia mecânica, que é dada pela ação mecânica mesmo, de pegar a bucha e esfregar, ou da máquina de lavar roupa, ou lavar louça, ou daquela VAP, né, que eu uso com pressão, ou daquela máquina que faz a limpeza de piso dentro de uma fábrica, ou mesmo dentro de um shopping ou de um hospital. Então, essa energia mecânica ela é considerada aqui. A energia térmica, se é um processo a quente ou a frio. Então, uma coisa é eu lavar louça no inverno e com a água da torneira fria. Outra coisa é eu ter um aquecimento na água da torneira e lavar a mesma louça. Já tiveram essa experiência depois da feijoada com a família, lavar a louça? Né? Então, assim, é difícil pela quantidade de gordura que a feijoada tem. Então, você vai botar detergente, se você lavar com água quente, é muito mais fácil.
E aí vocês vão lembrar aqueles costumes que a minha mãe tinha, as minhas irmãs, e eu também tenho. Você bota uma bacia do lado, bota a louça toda dentro, faz um caldeirão ali, ferve um pouco d'água e joga a água quente em cima dos pratos e depois começa a lavar. Justamente porque essa energia térmica, ela melhora a eficácia da higienização. Máquina de lavar louça. Por que normalmente ela trabalha quente? Porque a energia térmica ela melhora a ação do detergente, melhora a ação da limpeza das panelas e dos pratos que estão ali. E, por fim, o tempo. O tempo pode ser o tempo em que esse esfregaço acontece ou o tempo de contato pensando na ação de desinfetantes. Então, quando nós pensamos numa higienização, nós temos aqui algumas etapas. A etapa da pré-lavagem, que pode ser aquela louça colocada na bacia e eu jogo a água quente, ou pode ser a etapa da pré-lavagem da máquina de lavar, ou lavar roupa ou lavar louça, a limpeza com detergente, o enxágue e, por fim, a desinfecção. A desinfecção, quando eu penso principalmente na ação de aplicação de desinfetantes. Quando você limpa o banheiro, né, que é algo que nós fazemos, e eu faço muito, que eu tenho uma neurose com banheiro sujo, então primeiro a gente lava o banheiro, joga o sabão, joga o nosso... tiramos a sujidade e, por último, nós aplicamos o quê? O desinfetante. Né? Normalmente, nós não aplicamos desinfetante em cima da sujeira, porque uma coisa é desinfetar e uma coisa é limpar, a não ser que nós tenhamos um limpador multiuso com ação desinfetante. E aí nós temos testes específicos para isso. Justamente por quê? Porque muitas das sujidades que estão impregnadas, elas acabam interagindo com o princípio ativo do desinfetante e eliminando a sua ação. Então, via de regra, primeiro, eu faço todo esse processo e, por fim, eu desinfeto. E aí, como é que eu meço a eficácia de um desinfetante? A eficácia de um desinfetante é dada pela concentração dele, vezes o tempo de contato, vezes a temperatura. Então, todo desinfetante ele é formulado para ser aplicado ou puro ou numa determinada diluição, para que dentro daquela solução preparada eu tenha uma concentração de princípio ativo que faça a eliminação dos micro-organismos-alvo num determinado tempo de contato. Então imagina, se eu tenho um desinfetante que eu quero desinfetar essa superfície e o tempo de contato ele é importante, eu preciso que essa solução aplicada nesse piso evapore rápido ou lentamente? Aí nós começamos a pensar nos nossos esquemas de desenvolvimento. Vocês já devem ter visto essa situação. Quando eu limpo o piso, né, quando eu passo água, ele tem um tempo de secagem, justamente por quê? Porque é por conta da pressão de vapor da água, que precisa passar do estado líquido para o estado gasoso e precisa se dissipar pelo meio. Então, esse tempo de secagem é dado fundamentalmente pelo processo de pressão de vapor. Quando eu mexo nesse tempo de pressão de vapor e diminuo exatamente essa relação, se eu misturar, por exemplo, um álcool, o álcool evapora muito mais rápido. Então, o tempo de secagem vai ser menor. Eu posso botar um solvente, vai ser menor. Só que se o tempo de contato for menor, a minha ação de desinfecção passa a ser também menor. Então, um bom desinfetante, via de regra, ele precisa ter tempo de contato sobre a superfície. Portanto, ele não pode secar muito rápido, porque senão eu não desinfeto. A não ser que eu volte lá no meu projeto de P&D, busque um princípio ativo e acerte uma concentração na minha solução que, num tempo de contato menor, eu garanto essa eficácia. Está vendo aqui que é uma equação? Ó? Se eu diminuir essa variável, para eu manter a eficácia, o que eu tenho que fazer com essa variável? Aumentar. Eu aumento essa variável para eu diminuir esta variável. Então, isso aqui é o estudo. E aí, como químicos, nós sabemos a regra, mas como pessoas comuns, talvez nós não fazemos isso. Quando você usa desinfetante na tua casa, você usa as medidas que estão no rótulo? Com rigor e precisão analítica? Não, você bota a água no balde, faz um tibum e torce o pano e passa.
É MOP? Então, perfeito, é isso mesmo. Então, a gente conhece a base científica. E isso nós temos que pensar no nosso projeto. Quem é o nosso usuário? Será que, de fato, ele vai fazer a aplicação do meu produto como está no rótulo? Este é um produto de uso doméstico ou é um produto de uso institucional? Porque imagina se eu vou fazer essa aplicação de um desinfetante dessa natureza dentro, por exemplo, de um hospital, onde eu tenho altíssimas fontes de contaminação dos mais variados micro-organismos patogênicos, altamente infecciosos, e se eu não respeitar isso aqui, ó, se eu não respeitar essa equação. Eu já fui lá no HC, no Hospital das Clínicas em São Paulo, para dar treinamento para um auditório. Foram 3 etapas, para um auditório com cada umas 100 e poucas pessoas, que eram profissionais da limpeza, que normalmente são invisíveis. Ninguém sabe quem é. A gente chega, está limpando, eu não sei qual é o nome, mas esta pessoa, se ela não for muito bem treinada, se ela não for muito bem orientada, ela pode ser responsável por um problema de infecção generalizada dentro de um hospital. Então, do ponto de vista de recurso humano, muito mais importante do que eu ter um produto muito bem formulado é eu ter um profissional capacitado que aplique muito bem este produto. E aí eu estou falando de uma equação de variáveis e talvez aquele profissional que foi contratado para fazer a limpeza, ele é semi-analfabeto. Vocês entenderam o problema social que nós temos por trás disso? E aí nós estamos falando de um problema de alfabetização científica. E se essa alfabetização científica ela não for devidamente resolvida, nós podemos colocar em risco a saúde pública. Podemos ter surtos e problemas seríssimos de falta de controle dentro dos hospitais e dentro desses estabelecimentos extremamente críticos. Né? Estamos falando, por exemplo, de lavanderia hospitalar, onde todos aqueles enxovais, onde eu tenho ali pacientes com tuberculose, pacientes com monkeypox, né, que é a varíola dos macacos, né, onde eu tenho pacientes que podem ter ali Candida albicans, que é um agente infeccioso de candidíase. Eu posso ter fungos, eu posso ter fluidos corporais dos mais variados. Aquela toalha, aquele enxoval foi retirado daquela cama e vai para a lavanderia. Vocês acreditam que isso pode ser lavado de qualquer maneira? Com produto que a gente usa em casa? De maneira nenhuma. Né? Uma das formas hoje de contágio de varíola dos macacos é por toalha e lençóis, que se for lavado com detergente e sabão em pó Omo e usado amaciante Downy, o bacilo continua ali, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Então, quando a gente tem micose nos pés e pé de atleta, né, ou porque a gente pegou uma micose, tem micose, os fungos fazem parte da nossa flora bacteriana e microbiológica do corpo. Ele tem que estar controlado. Então, se você pegou aquela micose na unha, aquela micose nos pés, o teu banheiro pode estar contaminado e o fungo tem uma característica muito interessante que é a formação de esporos, que são estruturas de resistência e de sobrevivência. Esse esporo, se ele não for eliminado, né, e aí cloro elimina esporo? Não. E o que a gente usa para eliminar, para desinfetar banheiro? O mais comum é cloro, só que cloro não é esporicida. Por isso que é muito difícil curar pé de atleta, é muito difícil curar micose. E aí você tem um problema, o teu pé está com micose e você usa a toalha. Ao usar a toalha, você se enxuga as tuas partes genitais e, obviamente, você vai pegar aquele pé de atleta nas suas virilhas. Né? Muitas vezes, né, tanto homens como mulheres podem se infectar por candidíase. E como é que você elimina isso da tua roupa se você não trouxer aqui, ó, esse racional para uma coisa que está dentro de casa? Então não adianta eu tomar fluconazol e cetoconazol se você não tem bons hábitos de higiene pensando nos seus produtos de limpeza que estão usando dentro de casa. Então veja a importância dessa alfabetização científica e da correta utilização de coisas que fazem parte do nosso dia a dia.
Né? Eu me lembro no começo da pandemia de Covid. Primeira coisa que subiu no supermercado: papel higiênico. Qual foi a segunda coisa? Sabonete Protex. Todo mundo foi lá e comprou sabonete Protex. Sabonete Protex tem triclosan, que é um produto para eliminar o quê? Do ponto de vista microbiológico. Bactéria. E eu estava num problema de pandemia viral. Qual é a relação de comprar Protex com eliminação de vírus? Nenhuma. Nenhuma. Então, mas sumiu. Tudo, acabou. Né? É justamente esse olhar de alfabetização científica que a gente precisa ter sobre os nossos processos e nossos fazeres. Bom, avante. Alguém me controla o tempo? Porque senão eu me empolgo aqui. Cadê a Denise? Então vou dar uma acelerada aqui, para a gente poder conseguir concluir. Então, vamos lá. O que nós vamos limpar? Aí nós entramos aqui, talvez, na ciência dos materiais. E isso é fundamental para que nós possamos desenvolver produtos corretos para serem aplicados de forma correta nos mais variados materiais e superfícies. Então, primeiro, quando eu penso na superfície, eu vou limpar um eletrodoméstico. Então, se eu vou limpar um eletrodoméstico, eu preciso que o meu produto ele tenha baixa atividade de água, justamente para que ele não penetre nos interstícios e nas fissuras do eletrodoméstico e cause um curto-circuito. Mas a carcaça dos eletrodomésticos normalmente são poliméricas. Eu não posso escolher um solvente que degrade e ataque o polímero. Então, eu começo a pensar agora nessas ideias, né? Como é que eu vou compor o meu produto? É um móvel de madeira maciça e natural, ou um móvel que está coberto com uma laca, que ele está laqueado, que é um polímero que está aderido nessa superfície. Então, são coisas distintas. Então, se é um móvel de madeira natural, talvez um óleo de peroba seja muito melhor para fazer a limpeza e a proteção do que um lustramóvel, que é uma emulsão que simplesmente dá brilho. Eu estou pensando em pisos e revestimentos, mas que tipo de piso? Um Paviflex como esse, um piso de madeira como esse, um porcelanato, uma cerâmica, um cimento. Então, tudo isso tem que pensar aqui no nosso desenvolvimento. Portas e janelas, roupas e sapatos, louças e utensílio, mãos. Materiais. Mãos, em que aspecto? Não como cosmético. A mão porque é a forma com que eu tenho contato com o produto de limpeza. Porque eu duvido que alguém aqui, de fato, quando vai limpar a casa, bota luva de procedimento. Ninguém passa lustramóvel no móvel de casa botando luva descartável. Então, se eu desenvolvo um produto que não pode ter contato com a derme, ele é inviável para o mercado consumidor. Então, eu tenho que pensar nesse aspecto também da composição. Quais são os materiais que vão ser aplicados? Plásticos, madeiras, vidros, cerâmicas, pedras, metais, tecidos, superfícies pintadas, pele. Aqui nós vamos buscar talvez até fundamentos da geologia. Eu estou falando de uma rocha que ela foi cortada e lapidada lá na marmoraria para fazer, por exemplo, a pia do meu banheiro. Mas ela é de granito, ela é uma rocha carbonática, é uma rocha ígnea de alta dureza. Que tipo de minério está sendo usado ali? Ele é poroso, não é poroso, ele é resistente a meios ácidos, a meios alcalinos. Então, quando eu penso nessa dinâmica, eu vou buscar também esses conhecimentos aqui. Os metais, eu vou criar ali um detergente para limpar metais, louças sanitárias, a torneira do banheiro. Vocês já devem ter visto isso, né? Os metais, eles normalmente são de latão e eles são cromados. E aí, quando você faz uma abrasão, aquela cromação ela vai se perdendo, aí começa a aparecer aquela estrutura mais amarelada, que é o fundo da torneira. E aí, com o processo de corrosão, vocês já perceberam que ela começa a ficar esverdeada?
Porque o cobre da liga de latão começa a oxidar, ele começa a virar cobre 1, que é um cobre mais esverdeado. À medida que ele passa de cobre, e é pouco solúvel, à medida que ele passa de cobre 1 para cobre 2, ele fica azulado, que é altamente solúvel. Por isso que a gente olha aquelas impregnações ali na torneira do banheiro, né, e vai vendo essas colorações, porque é um processo de um produto que pode ter causado uma corrosão ou uma abrasão naquele metal, ou o metal, de fato, não tem boa resistência e boa aderência no processo de cromação, né? Então, esse processo aqui tem que ser pensado também. Qual é a origem da sujidade? São alimentos, cosméticos, animais, sangue, plantas, poluição, poeira, terra, micro-organismos, biofilme, sujeiras acumuladas e secas. Ou talvez tudo isso junto e misturado, né? Talvez tudo isso esteja num pacote só e eu preciso limpar. E aí eu pego um detergente que tem que dar conta de tudo isso. Os chamados limpadores multiuso. E qual a composição dessa sujidade? Óleos e gorduras, gorduras saturadas, insaturadas, graxas, suor, proteína, carboidratos. Por exemplo, suor é algo terrível, é algo terrível. Porque além do suor, eu tenho uma série de proteínas e uma série de estruturas de ácidos graxos de baixo peso molecular que ficam acumulados aqui na rodela da sua camisa. Além disso, eu tenho outras coisas. Eu tenho o acúmulo do desodorante que fica aqui. Lavar camisetas e lavar camisas, né, com o passar do tempo, tirar esse acúmulo de sujidade que fica aqui debaixo é muito difícil. E aí o que acontece? Se você não fizer essa boa lavagem, o que acontece na hora que você vai usar pela segunda ou terceira vez a sua camisa, ela está lavada. O Downy está funcionando ali. Na hora que você bota no corpo e começa a esquentar, o cheiro de suor começa a aparecer. Então, o que eu trago para o meu detergente, para o meu lava-roupa, que tenha uma condição de fazer uma desnaturação proteica deste suor que dá esse odor específico? Ah, então e se eu colocar, por exemplo, enzimas? Já viram detergente em pó que tem enzimas? Então, por que eu compro sabão em pó e a propaganda da Lever, quando faz propaganda da Omo, né, ou de qualquer outro sabão em pó, né, quando eu faço essa composição, ele é rico em enzimas. Essa enzima tem exatamente essa função. Fazer a desnaturação proteica de determinadas proteínas e aminoácidos e estruturas poliméricas que foram exudadas pelo nosso próprio organismo e que vai gerar esses odores e que vão gerar odores ruins, né, justamente pela característica dessa substância. Na máquina de lavar, porque se você for utilizar numa bacia, se a máquina de lavar parou de funcionar, vou lavar roupa no balde, na bacia, os dedos, fica tudo comido. Parece que um bicho comeu os seus dedos. Assim, fica excelente observação. Desculpa, qual é o seu nome? Agora. Você é professor, Melhor? Oi? É professora da universidade? Não. Não? Sou aluna, mas eu sou formada em bioquímica, em farmácia bioquímica e faço curso de química aqui. Ah, excelente. Mas eu já trabalhei como professor. Ah, excelente. E excelente observação. E por que isso acontece? Desculpa, seu nome é? Maria? Maria. Ela fez a seguinte observação. Quando nós usamos estas formulações de detergentes em pó e não usamos na máquina, ou colocamos numa bacia e vamos com a mão fazer esse processo de ação mecânica, dali a alguns minutos as nossas mãos, os nossos dedos, a pele começa a ficar enrugada até abrir fissura e escamar. E por que isso acontece? Justamente pela ação das enzimas que estão presentes ali. Uma das funções da enzima não é fazer desnaturação proteica, não é fazer desnaturação exatamente dessas estruturas orgânicas que compõem a nossa pele. Então, se eu quiser, do ponto de vista de limpeza, ele vai funcionar. Ele vai demorar um pouco mais para solubilizar, aí eu vou recorrer, por exemplo, a detergentes para lavar roupa líquido, porque ele solubiliza ali na bacia mais facilmente. Porque normalmente os detergentes em pó, eles são muito ricos em sílica, silicato de potássio, de silicato de alumínio ou silicato de sódio, justamente para alcalinizar a água,
porque uma das funções na lavagem de roupa é que a fase da lavagem com detergente seja numa fase alcalina e a fase de amaciamento seja na fase ácida, justamente para reorganizar as fibras, principalmente fibras naturais. Lã, algodão, é necessário essa mudança de pH para fazer uma regulação e uma estruturação da fibra. Mas quando eu uso isso, esse sabão em pó ou sabão líquido rico em enzima e tenho contato direto com a pele, isso não é bacana, porque vai acontecer exatamente essa ação de deteriorização da pele. Então, é um produto que realmente tem enzima, ele foi pensado para isso, né? Então, justamente quando eu olho para essa composição aqui, ó, eu tenho que pensar nos produtos que eu vou incorporar na minha formulação. E aí, que mecanismos químicos eu quero? Por exemplo, eu quero que haja uma saponificação, uma emulsificação, uma solvência, uma atividade enzimática, uma ação sequestrante, dispersão, desinfecção, ação branqueadora, entre outras. Então, uma saponificação, se eu quero remover gordura de tecidos ou gordura de pisos, de utensílios domésticos, uma emulsificação que tem que estar relacionada com a saponificação, justamente para que aquela gordura que foi removida ela não se redeposite na sua superfície. Então, esse tensoativo tem que também fazer uma emulsificação. Eu quero ter uma solvência, uma ação enzimática, como nós comentamos. Eu preciso de uma ação sequestrante, justamente para sequestrar íons de cálcio e magnésio, porque a dureza da água que você vai usar na tua casa, ela vai interferir diretamente na ação dos detergentes, na ação dos sabões. Então, eu preciso colocar ali um agente sequestrante, que pode ser um EDTA, por exemplo, né, que vai fazer esse efeito de sequestramento de cálcios, para impedir que esses, de cálcio e magnésio, para que essa dureza não atrapalhe aqui o processo de saponificação e emulsificação. Essa dispersão, uma desinfecção e ação branqueadora, que ela pode ser ou por oxidação ou por um efeito físico de mudança de ilusão óptica, que são os branqueadores ópticos, né, que não necessariamente... Quando eu pego um Vanish, por exemplo, à base de peróxido de hidrogênio, ou perborato, percarbonato, ou, por exemplo, um cloro, é uma ação branqueadora por oxirredução. Agora, quando eu coloco um branqueador óptico, que é aquele anil, antigamente nós usávamos muito aquelas pastilhinhas de anil, que você dissolvia e colocava toalha, pano de prato, lençol, camisa branca, porque aquilo era um processo de branqueamento por ilusão óptica, mudando comprimentos de onda do espectro visível para que ele tenha uma reflectância mais acentuada. Então, não é que o tecido está mais branco, ele está tingido com um branqueador óptico. Então, isso é um truque bastante usado aqui. Daí vem a ideia, por que os primeiros sabões em pó, eles foram desenvolvidos na cor azul, porque eles incorporavam na formulação o anil, que é um branqueador óptico. Hoje, não necessariamente os sabões em pó têm branqueador óptico, mas eles mantiveram a cor azul porque é uma tendência de mercado. Eu não sei qual é o fabricante do Ariel, acho que é a Procter & Gamble, eles lançaram o Ariel branco. Então, teve um lote aí que eles lançaram o sabão em pó da Ariel, era branco. Mas o gosto popular, as pessoas olhavam para aquilo e achavam estranho. Porque, normalmente, o sabão em pó branco é associado para lavar louça. Quem tem lava-louça em casa, quando compra aquele potinho de lavar louça, ele normalmente é branco. Justamente por quê? Porque essa tendência de mercado de cor já se fixou. E aí nós temos aqui as ações preventivas, né? A formação de filme, antirredeposição, suspensão e ações incrementadoras. Eu vou fazer uma modificação reológica no meu detergente? Justamente por quê? Vocês acham que o detergente ele precisa ser viscoso? O de lavar louça tem que ser viscoso? Ele podia ser de baixa viscosidade. Só que como é que eu vou dosar ele na bucha? Então, a viscosidade foi dada aos detergentes para um aspecto de aplicação, para que ele possa passar pelo bico de maneira mais adequada, para que eu possa fazer a dosagem.
Então, do ponto de vista de funcionamento químico, eu não precisaria ter um detergente espessado. Ele só sofreu uma modificação reológica para que ele possa atender às demandas de aplicação. E aí nós entramos no mundo dos tensoativos. Conhece essa literatura? Tensoativos, Químicas e Propriedades, de Délcio Daltin. Ele foi meu orientador de estágio, uma publicação excelente. Ele é uma das grandes autoridades. Infelizmente, ele faleceu, mas deixou essa obra, que é uma referência para quem tem interesse e se dedica ao estudo dos tensoativos. Eu diria que é uma referência quase que obrigatória, de muita boa qualidade, e que nos ajuda a entender esse universo. Nós trabalhamos juntos durante muitos anos na Oxiteno, que hoje ela foi adquirida pela Indorama, do Grupo Ultra, que é uma das maiores fabricantes de tensoativos da América Latina e hoje mundial, né, pensando aí nesse universo de produtos etoxilados. Então, os tensoativos são essas substâncias capazes de mudar a tensão superficial, fazer uma interação de substâncias polares e apolares e interagirem. E aí, do ponto de vista de aspectos da tensão superficial, né, nós podemos discutir aqui que a tensão superficial da água, que é o nosso solvente em todo o nosso processo de limpeza, ele precisa ser diminuído, justamente para que eu aumente a superfície de contato e aumente a umectação, possibilitando que essa solução entre as fibras e arraste para fora as sujidades que estejam impregnadas. Então, por isso que a tensão superficial e o uso dos tensoativos é muito importante. E aí, quando nós olhamos para os tensoativos, nós temos algumas propriedades, e eu diria que 3 são as grandes propriedades importantes para produtos saneantes. Primeiro, a mudança de pressão osmótica, que é justamente esta ideia de que vai fazer com que uma substância seque mais rápido, seque mais lentamente, porque eu modifico essa pressão osmótica, que também é muito importante nos desinfetantes, porque o primeiro mecanismo de lise que acontece com os micro-organismos é por conta da mudança de pressão osmótica. O processo de diminuição da tensão superficial e, por fim, o espalhamento de luz. E aí nós temos aqui um conceito de CMC, que é a concentração micelar crítica, que é quando nós preparamos a nossa solução contendo tensoativo, em que aquela relação soluto-solvente ou detergente e água chegou num ponto ótimo. E colocar mais produto, mais sabão dentro da máquina de lavar ou na bucha de lavar louça não vai fazer diferença, porque justamente nós já estamos na concentração micelar crítica. É justamente essa concentração micelar crítica que é o alvo que nós desenvolvemos para compor o rótulo, que é quando eu faço ali a recomendação de diluição. E aí nós temos, dentro desse universo dos tensoativos, os sabões, que são tensoativos naturais, produto da reação dos ácidos graxos mais um hidróxido forte, né? Pode ser soda cáustica, hidróxido de sódio para eu ter sabão duro, ou hidróxido de potássio para eu ter sabão mole, que vai gerar o sabão, que é o que me interessa, e um produto residual, que é a glicerina. Podemos ter os tensoativos de origem petroquímica, que aí eu posso ter as parafinas, que vão gerar aqui as oleolefinas, ou o benzeno, que vão gerar os alquilbenzenolineares, que aí eu pego exatamente esse grupo aqui, ó, de produtos petroquímicos e faço reações de etoxilação ou propoxilação para gerar os chamados produtos etoxilados, que podem ter também óleos e gorduras não só de origem petroquímica, mas também de origem vegetal ou animal, formando os álcoois graxos naturais ou os ácidos graxos naturais, que são aí bases de composição das nossas formulações. Uma linha do tempo, para a gente trazer aqui uma curiosidade, né? Em 1940, né, os produtos saneantes eram basicamente compostos aqui, ó, na sua maioria, por sabões, mais de quase 90%, e havia aqui, ó, 10% das composições no mercado que eram de produtos de química fina, de origem petroquímica ou sintetizadas. Justamente porque a química fina aqui ainda estava dando seus primeiros passos.
Então, olha, em 1950, nós ganhamos muito mais esse mercado, 1960, até chegarmos aqui nos anos 2000. Hoje, o nosso mercado, ele abunda essa grande quantidade aqui de produtos formulados de origem petroquímica, de origem natural, seja animal, seja vegetal, etoxilado ou propoxilado. E aí nós entramos no universo dos desinfetantes. Eu fiz uma lista aqui dos principais princípios ativos, né? Os fenóis, que aí o mais comum é aquela criolina de lavar o quintal quando tem cachorro, né? Aquilo é um desinfetante bastante comum. Desinfetantes à base de ácidos orgânicos, inorgânicos, ésteres e sais. Lembrando que ácido acético não é desinfetante. Então, aquele influenciador e aquela receita que você manda assim, limpar coisa, desinfetar coisa com vinagre, não funciona. Desinfetante não vinagre não é desinfetante. Vinagre ele é um conservante. Então, se eu quiser fazer uma conserva e deixar algo imerso em vinagre, por conta da característica ácida do vinagre, eu tenho uma inibição de crescimentos microbiológicos. Mas existem micro-organismos que crescem em meio ácido tranquilamente. Agora, limpar a casa com vinagre, botar vinagre na máquina de lavar, deixa o vinagre para a salada. Não, limpar banheiro com vinagre não é perda de tempo e gastar dinheiro à toa. Porque se alguém tiver com micose no pé e achar que o vinagre lá no box, ou tiver com coliforme fecal no banheiro, o coliforme fecal vai ficar lá e vai dar risada de você. Ele não vai funcionar. Então, isso é bobagem. Inclusive, essa pessoa responde a alguns processos justamente por disseminar fake news e fazer essas bobagens que não tem fundamento científico nenhum. Biguanidas, agentes surfactantes, eu trabalho exatamente aqui, ó, com desinfetantes oxidantes à base de peroxidados, seja peróxido de hidrogênio ou ácido peracético, que são os produtos mais utilizados para desinfecções complexas. Por exemplo, em CME, hospitais, endoscópios, colonoscópio, tudo aquilo, máquinas, por exemplo, de hemodiálise. Então, tudo aquilo que eu não posso autoclavar e não posso fazer uma desinfecção térmica, eu preciso recorrer a um desinfetante químico. E o mais conceituado e o que tem maior espectro para isso é o ácido peracético. No hospital em geral, né, que está provocando a composição de tudo, está tudo, assim, às vezes, tem pouco tempo, daqui a uma semana, um mês, está tudo corroído. O que eles estão passando naquilo, gente? A colega perguntou o que acontece nos hospitais que passam desinfetantes e fica tudo muito corroído, pé de cama, utensílios e móveis. Algo muito simples, cloro. Cloro. O cloro é altamente corrosivo. Né? Quem é da eletroquímica, quem faz iniciação científica, ou quem se lembra das aulas de eletroquímica, o cloro é o primeiro exemplo que você vai usar para fazer exemplo de pilha galvânica, ou, por exemplo, de corrosão por pitch, ou corrosão de estrutura metálica. Porque o cloro, como ele volatiliza e vira Cl2, no momento em que ele encontra a água, ele vai virar ácido hipocloroso. Ele muda o pH e o cloro ele faz exatamente cloreto de sódio. Então, não é cloro gasoso e não veio do desinfetante, mas o íon cloreto ele é extremamente danoso para as estruturas metálicas. Então, o que os hospitais deveriam fazer para evitar perdas materiais nos seus utensílios? Não usar mais cloro. E buscar outras alternativas de desinfetantes que existem, funcionam muito melhor do que o cloro, do ponto de vista de toxicidade, são muito mais seguros, mas o cloro ainda é muito barato. O cloro é o produto mais usado no mundo justamente porque ele é muito eficaz para fazer desinfecção de água, desinfecção de uma forma geral. Ele é muito barato, porque a produção dele é muito barata. A formulação dele é muito simples, porque só tem que estar estabilizado e dissolvido em água. Não precisa nem botar tensoativo ali. Né? E funciona muito bem, só que ele tem um efeito colateral. Além de ser tóxico, é altamente corrosivo. Então, para os hospitais, existem soluções já muito seguras, mas ainda não tem um custo acessível. As faxineiras, depois que elas começaram a desmaiar, né? De tanto desmaiar no banheiro, que elas lavavam o banheiro fechado, a boca fechada, aí eles jogam o cloro, aí desmaia
talvez você esteja pensando em casa. Em hospital é muito comum, na hora de fazer a lavagem dos banheiros, eu fecho a porta, boto uma placa, e ninguém quer sentir o cheiro de cloro, mas aquela faxineira que está lá dentro, que é invisível, e que eu não sei o nome dela, ela fica lá naquela atmosfera extremamente insalubre, cheia de cloro. E aí ela sai de lá e ela vai ter uma doença ocupacional, porque o cloro ele vai trazer um problema toxicológico, que é uma irritação crônica, não é aguda. Aguda é aquilo que você tosse, dá um espirro e 5 minutos depois passou. Mas uma intoxicação crônica, ela vai causar danos nos seus alvéolos pulmonares. Ah, mas aquela senhora que trabalha, eu não sei nem o nome dela. Ela veio hoje, mas amanhã ela não vem mais. Ela é terceirizada. Vocês entenderam o problema, né, que está por trás disso, que é um problema social e cultural? Mas se eu comprar um desinfetante melhor do que o cloro, ele custa 15 centavos mais caro. Mas eu, gerente de compras, não aprova. Você entende? Mas isso vai melhorar até a mobília. A mobília que deveria durar 5 anos, ela dura 1 ano, porque o pé da cadeira começa a corroer todo, o pé da cama começa a corroer todo. E isso é extremamente ruim para o hospital. Mas aí eu olho uma contenção de custo pontual, e não olho o conjunto da obra. Né? Então, isso é bastante importante. Ah, mas é desinfetante, é produto de limpeza. Né? Ah, é coisa simples. Vocês entenderam a complexidade que está por trás disso? Eu trouxe aqui algumas sugestões, mas o nosso tempo já está quase terminando. Eu vou só trazer aqui algumas ideias, né, de estudos de formulação. Né? Por exemplo, uma formulação de algo bastante simples, um sabão altamente espumante para fazer limpeza de tanque, usado industrialmente. Uma mistura de 20% de ácido sulfônico, hidróxido de sódio para neutralizar até pH 10 e água para eu fazer o balanço estequiométrico da fórmula. Para que eu aumente a viscosidade e para que eu tenha ali um processo de hidrotopia, que é um fenômeno físico-químico onde eu aumento a solubilidade do meu meio, eu tenho alguns truques. Por exemplo, o produto sem hidrótopo, viscosidade de 1490 cp e um ponto de turvação maior que 25. O que é esse ponto de turvação? Se eu começo a resfriar a solução, imagina, essa formulação ela vai ser usada no inverno ou ser usada num dia mais frio. Se essa temperatura abaixar, a minha solução ela turva. E essa turvação é porque está havendo uma contração das minhas micelas que pode gerar separação de fase. Então, eu preciso usar um hidrótopo para eu melhorar esse ponto de turvação e manter a viscosidade. Se eu coloco sulfeno com menos sulfonato de sódio, eu melhoro o ponto de turvação, mas a viscosidade despencou para 25 cp. O xileno sulfonato de sódio não foi solúvel. Butilglicol, eu melhoro o ponto de turvação, mas eu despenco a solubilidade. Se eu colocar o Ag6606, que é um alquilglucosídeo, que é um tensoativo de origem vegetal, eu despenco a viscosidade, mas resolvo aqui. Olha o que acontece quando eu boto a ureia. A ureia, a viscosidade se mantém, eu resolvo o problema de turvação e não quebro a viscosidade. Ele continua ainda espesso. E por que isso acontece? Quando eu olho aqui para o arranjo das micelas, então eu tenho aqui uma micela exatamente aqui, do ácido sulfônico neutralizado, e eu tenho uma organização no entorno da micela das ligações de hidrogênio da própria água com os pares de elétrons livres do nitrogênio da ureia, que faz uma organização espacial em torno dessa micela que melhora a sua estabilidade. Portanto, ela se mantém estável, mesmo que eu diminua a temperatura. Porque ao diminuir a temperatura, eu estou fazendo com que haja uma contração dessa micela. E ao contrair essa micela, ela pode colapsar, separando fases. Então, isso é um processo de análise, de desenvolvimento, para a gente ter esse fenômeno. Olhando aqui uma outra formulação, a mesma ideia. Eu quero, agora o contrário, eu quero aumentar a temperatura, principalmente para que eu possa usar essa solução em ambientes quentes. Então, olha aqui. Eu combino, por exemplo, alguns tensoativos. Então, eu tenho aqui um produto aqui, de origem animal, um produto de origem vegetal, uma amônia quaternária e aqui um produto de origem animal.
Mas aqui nós temos alguns tensoativos, principalmente de origem vegetal, que aqui nós vamos, hoje tem aparecido muito detergentes, cosméticos veganos, né? Justamente por quê? Porque eles vêm de produtos de origem vegetal, que são produtos sustentáveis. Então, lembra lá atrás? O meu projeto de P&D veio de uma demanda de marketing. Se o marketing me traz como tendência de mercado, de produto a ser desenvolvido, produtos de origem vegetal, por uma pegada de maior sustentabilidade, para uma pegada atendendo principalmente a esse público vegano, eu quero explorar isso do ponto de vista de marketing, eu tenho que olhar para essa formulação e buscar exatamente substâncias que atendam isso. E aí o que acontece? Esse combinado, eu vou trabalhar aqui com as chamadas micelas mistas. Por quê? Essa micela com essa micela, ela se combina e você percebe, ó, que elas vão ocupar os espaços, porque é como se fosse um efeito de cunha mesmo. Eles vão ter uma micela muito mais estável, muito mais estruturada, por uma combinação de tensoativos que faz com que haja aqui uma chamada micela mista, trazendo maior estabilidade para essa fase aquosa. E por fim, para nós concluirmos, e peço desculpa por ter estourado o tempo, quando nós olhamos para o profissional da química, eu gosto de pensar nessas cinco dimensões e 5 desafios. Nós temos que ser um profissional que seja capaz de pensar principalmente em fórmulas eficientes, pensando em saneantes, que garantam a segurança desse consumidor, que trabalhe em conformidade com normas regulatórias e normas técnicas, que cada vez mais esteja preocupado com a questão de sustentabilidade e impactos ambientais e que principalmente atue monitorando a qualidade e os processos de produção. Eu sou membro tanto do Conselho Federal de Química, lá em Brasília, e do Conselho Regional de Química de São Paulo. Né, vocês, por estarem aqui em Minas Gerais, ao Conselho de Minas Gerais, que é o conselho de qual região? Eu sou da 4ª região. Aqui em Minas é qual região? A 5ª? Então, como profissional da química, os conselhos eles atuam justamente para trazer força para a nossa profissão. Né? E, para nós terminarmos, eu usei lá o ChatGPT para fazer ali uma brincadeira e uma pergunta. Né? Eu pedi para o ChatGPT fazer ali para mim uma análise, usando referências da BIPLA e usando referências dos órgãos de pesquisas ou Instituto de Pesquisas Mercadológicos, e listasse para mim, por ordem de maior produtividade, quais são os 10 produtos saneantes mais fabricados e consumidos no Brasil. E aí, confirmando com o anuário da ABIPLA 2024, que está disponível no site da ABIPLA, a informação bate muito bem. Então, o primeiro produto saneante mais fabricado no Brasil é água sanitária. Respondido à pergunta da colega. Ou seja, embora nós saibamos dos problemas que cloro e água sanitária têm, por mais que a sua roupa manche, e se você não tiver cuidado, aquela sua camiseta que você mandou lavar, alguém descuidadamente encostou num balde que tinha água sanitária, vai manchar. Em casa a gente não abre mão de comprar água sanitária, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Detergente de lava-louça, da casa mais rica à casa mais pobre, todo mundo lava a louça. Detergente para lavar roupa, a mesma ideia. Desinfetante, detergente líquido para lavar roupa. Então, veja, ó, o preferido aqui ainda é o detergente em pó. O detergente em líquido, ele tem ganhado o mercado, mas ainda não está no 5º lugar aqui. Ó, limpador multiuso, sabão em barra. Né? Antigamente se usava muito sabão em barra, hoje se usa muito mais sabão em pó. Amaciante de roupa. Então, veja, as pessoas compram muito sabão em pó, mas o amaciante de roupa ainda é menor. Você usa menos amaciante de roupa, né? Até por uma questão econômica. Né? Limpadores de piso e, por fim, os inseticidas domésticos. E por que os inseticidas estão aqui embaixo? Justamente por aquilo que a colega falou. O controle de pragas hoje é terceirizado. Né? A gente tem esse cuidado. E, por fim, né, os 5 pontos que eu queria terminar aqui em relação à nossa relevância, né, a nossa importância como químicos dentro desse mercado, que é o mercado de saneantes. Né? Primeiro, não dá para falar de saneantes sem entender a química dos tensoativos.
Estas são as principais substâncias usadas no dia a dia e na formulação de qualquer produto saneante. A eficiência de limpeza e os impactos na saúde pública. Então, produto de limpeza, embora seja muito comum, embora seja algo do nosso cotidiano, ele tem uma extrema importância em saúde pública. Porque se nós não tivermos bons hábitos de limpeza e de higiene, nós estamos aí condenados a endemias, a doenças de saúde pública. Então, melhorias em questão de saneamento básico é fundamental, né? E nós precisamos realmente garantir que esses produtos de limpeza estejam disponíveis no mercado. Segurança e conformidade. Então, por mais empreendedor e por mais que aquele vizinho ou aquele empresário local ele faça bons produtos, é importante que ele seja regularizado. Então, eu preciso apoiar políticas públicas locais. Então, a vigilância sanitária do município precisa olhar para aquele cara que passa na Kombi vendendo produto de limpeza e não prender e apreender a mercadoria dele, mas criar mecanismos de incentivo a este microempreendedor para que ele se regularize, para que ele tenha um químico responsável, para que ele regularize o espaço onde é fabricado, para que ele consiga registrar os seus produtos. Então, é super importante que as políticas públicas dos municípios olhem com atenção para estes profissionais que estão ali tentando sobreviver, estão tentando ali ter o seu ganha-pão, mas que precisam do nosso apoio, como profissional da química. Talvez ele seja um químico prático, mas ele não tenha noção nenhuma do que ele está fazendo. Mas ele faz excelentes produtos. Talvez se ele nos convidar ou nos contratar como químico responsável, o negócio dele pode alavancar e pode se desenvolver muito bem. Mas ele precisa desse apoio para essas políticas públicas. A questão da sustentabilidade e de impactos ambientais. Então, pensando em sustentabilidade, né, o que eu acabei de dizer para vocês está ancorado num conceito ESG, no conceito S, o conceito social da sigla ESG, que tem a ver com as questões de política pública. E que nós, como universidade, pensando na tríade pesquisa, ensino e extensão, o que nós, como extensão, podemos oferecer para estes profissionais que atuam aqui na cidade de Juiz de Fora, mas que talvez não tenham nenhum apoio científico, ou nenhum apoio, por exemplo, de inovação, ou, por exemplo, de uma startup, para que aquela empresa familiar, clandestina, seja regularizada. Pronto, acabei de propor aqui uma linha de pesquisa fantástica para vocês atuarem aí dentro da própria cidade, nessa tríade de pesquisa, ensino e extensão. E, por fim, um amplo espectro com diversidade de produtos. E é muito comum, nós temos aí grandes marcas de cosméticos, grandes marcas de produtos. E temos também grandes marcas de produtos de limpeza. Mas o produto de limpeza, justamente porque ele tem que ser bom e barato, porque ele tem que ser acessível, muitas vezes o que é mais caro no produto de limpeza é a embalagem, e é mais caro ainda do que a embalagem é o transporte. Então, a fábrica que eu trabalho fica em Cotia, na Raposo Tavares, e mais ou menos uns 10 quilômetros de distância fica o Parque Industrial da Reckitt Benckiser. A Reckitt Benckiser faz grandes marcas, por exemplo, a linha Veja. A Veja é da Reckitt Benckiser. Só que, você imagina o Veja sair. Veja que custa no mercado, uma garrafinha de Veja custa R$6, R$7. O Veja que tem que sair de São Paulo e parar no Amazonas, parar em Fortaleza, parar no Rio Grande do Sul. A logística disso é muito complexa. Por isso que os produtos de limpeza e fábrica de produtos saneantes, eles ganham força regional. Então, existem muitas marcas que são regionalizadas, justamente por quê? Porque esses produtos não conseguem chegar aqui. Eles não conseguem atravessar essas fronteiras. E isso cria para nós oportunidades de mercado e oportunidades de atividade profissional dentro das nossas próprias regiões. Justamente por quê? Porque essas marcas regionais elas são importantes, porque a questão de transporte e logística inviabiliza muitas vezes a distribuição destes produtos. E termino dizendo, né, a química ela está presente em cada etapa, transformando a ciência em soluções práticas para o nosso dia a dia. E espero aí ter contribuído, espero que tenha sido uns bons minutos aqui discutindo essas ideias. Peço desculpas por ter estourado o tempo, mas para mim foi uma honra e um prazer
trocar essas informações com vocês. E desejo sucesso aí na carreira de vocês, na formação, e dias felizes de muito sucesso.